Essa série que a gente iniciou há um tempo atrás, que é sobre o Espírito Santo, a gente fala justamente, a ênfase dela é justamente nisso. Quem é o Espírito Santo? Inclusive, já foi comentado aqui, existe um livro do Francis Chan chamado O Deus Esquecido, que é o livro que trata justamente sobre o Espírito Santo. E essa figura da Trindade, que é conhecida como a terceira pessoa da Trindade, ela, por muitas vezes, é negligenciada, por muitas vezes parece que a gente deixa ela de lado. Mas o que a palavra fala sobre ela? E o que isso tem a ver com a gente hoje? Porque tantas e tantas vezes parece que a gente separa o que a palavra fala e o que a minha vida é hoje. Só que se a minha vida não é vivida de acordo com o que a palavra fala, será que eu sou realmente filho de Deus? Né? A gente conhece muito bem o que pessoas falam por aí. Não, todo mundo é filho de Deus, chega aí. Mas será que todo mundo é filho de Deus? Será que é isso que a palavra ensina? E se não for isso, o que é que ela ensina e o como nós sabemos que somos ou não filhos de Deus? E há um tempo atrás, o ano passado, se eu não me engano, eu fui pegar a Liz, ela estava na aula de inglês e tal, e aí eu fui lá pegá-la na escola, onde a Dalila trabalhava e tal, onde ela estava fazendo aula. E aí, na hora que eu fui lá pegar, estava uma movimentação meio estranha, chegou tinha o rapaz ali, que era o rapaz que cuidava, né, uma espécie de um rapaz que cuidava ali de quem entrava e quem que saía. Eu falei, cara, e aí, Zezinho, o que está acontecendo? Aí ele falou, cara, entrou um cara aqui, bicho. Entrou um cara aqui, e daí depois eu vi, achei ele estranho, porque eu abri, mas ele entrou muito rápido, eu falei, oh. E aí ele foi lá para dentro, aí disse que ele foi direto para um computador que tinha lá, ele já sabia onde tinha um laptop, ele foi direto lá, pegou o laptop e ia saindo com ele na mão. Aí o Zezinho foi lá atrás dele, foi um outro rapaz também atrás dele, pegaram, prenderam ele lá, seguraram esse rapaz, prenderam ele lá e depois chamaram a polícia. E aí, nisso, eu estava esperando a Liz, aí chegou o carro de polícia já estava lá, inclusive, e aí saem os dois policiais acompanhando esse cara. A Liz saiu primeiro, eu peguei a Liz pela mão, e aí saem esses dois policiais acompanhando o cara com a cabeça baixa, assim, e eu olhei para o cara e falei, caramba, esse cara podia ser eu, um cara aproximadamente da minha idade, assim, dos seus 20 e poucos anos. Na verdade, ele era um pouco, né? Ele também tinha assim a graça de Deus derramada pelos seus cabelos, como eu tenho. Então, aí eu olhei e falei, puxa, cara, olha só, cara, um cara que não é mais um cara novinho, um cara precisando roubar um computador dentro de uma escola. Cara, que vergonhoso, bicho. E o que é isso? E aí eu pensei, cara, mas podia ser eu esse cara. E aí a Liz, né, falando, né, Daddy, o que está acontecendo e tal? Eu falei, você viu, Liz? Ele fez uma paradinha errada e agora os caras vão prender, os caras vão levar ele para a prisão por causa disso, por causa do que ele fez. Mas, Liz, a gente fez um monte de coisa errada e a gente faz um monte de coisa errada. E sabe como é que Deus age com a gente? Com amor. Deus nos ama mesmo assim. Vamos orar por ele? Vamos orar por esse cara? Vamos orar para que ele encontre realmente o sentido da vida? Para que ele encontre Deus e tenha a sua vida transformada? Puxa, ele fez uma coisa errada, mas nós também fazemos tanta coisa errada. E ela falou, vamos, Daddy, vamos orar. E aí a gente orou por aquele cara, a gente parou um tempinho ali, orou pelo cara, seguiu caminhando, indo para casa e orando por aquele cara. Quem é essa pessoa? O que ele fez? O que nós fizemos? Pai, nós te pedimos a tua graça e o teu amor, Deus. Nós pedimos que o Senhor nos oriente em tudo, para que a gente seja cheio do teu amor e do teu Espírito Santo, meu Pai. Fala com a gente, nos ajuda a ouvir. Como diz a tua palavra, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em nome de Jesus, Deus. Amém. E hoje a gente vai meditar um pouquinho no livro de Filemão. Filemão só tem um capítulo. Filemão é essa carta interessantíssima
que tem no Novo Testamento, escrita por Paulo. E a gente vai fazer a leitura do texto inteiro. Tá? É uma carta, eu acho que faz então sentido a gente simplesmente ler tudo. Legal? Então vamos lá? Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. A você, Filemon, nosso amado cooperador. A irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de vocês nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes era inútil para você, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você como se fosse meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas muito além de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia saudações. Assim também como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Amém. E esse texto é um texto muito, muito interessante, porque é um texto que traz novidade de vida. E é um texto que, por mais que seja uma das poucas cartas de Paulo onde o Espírito Santo não é mencionado, o Espírito Santo ele permeia toda essa carta. Tudo o que acontece aqui é obra do Espírito Santo. E Paulo inicia a carta já falando quem ele é e aonde ele está. Ele já fala assim, cara, eu estou na cadeia. Eu sou Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. E aí depois ele ainda ressalta isso, que ele está na prisão. Então a gente tem algo em comum com esse relato que nós ouvimos desse rapaz que assaltou a escola. A gente está falando aqui também de um prisioneiro. Paulo como prisioneiro, mas qual era o motivo que ele estava na prisão? Ele tinha um motivo completamente diferente. Ele estava na prisão por pregar o Evangelho. Ele estava na prisão pelo motivo correto, porque ele arriscava a vida dele para fazer a vontade de Deus. E aí, ele começa endereçando a carta. Tá, mas para quem que a gente vai falar aqui? Então, peraí. Essa carta aqui, ela é especificamente para Filemon, e ele cita mais duas pessoas. Nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Filemon é esse cara que provavelmente foi também alcançado por Paulo, e hoje ele está lá em Colossos, e ele tem uma igreja em sua casa. Hoje, naquele tempo, não hoje. Hoje, então, ele está em Colossos e ele tem essa igreja reunida em sua casa. Muito provavelmente, então, ele era o líder daquela igreja, daquela comunidade que se reunia ali. E essas duas pessoas mencionadas, Áfia e Arquipo, eram
muito provavelmente seus familiares, talvez esposa e filho, ou esposa e algum sobrinho, algum parente que morava juntamente com ele. E eles estavam ali cuidando da igreja. Eram essas as pessoas que estavam ali cuidando da igreja. Então Paulo, ele começa a escrever diretamente para essa pessoa. E aí ele fala, então primeiro ele fala inclusive de forma aberta, né, para vocês, e a vocês graça e paz da parte de Deus. Aí depois ele começa a falar, sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações. Aí ele começa a se dirigir especificamente para Filemon. Dou graças a Deus por você em minhas orações. Ele sabia que Filemon era um cara fiel. Filemon era firmeza no que ele fazia. Filemon era firmeza com Deus. Porque ele fala dessa forma, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. O amor. O amor. O amor é o que nos une. O amor é o que testifica quem nós somos. Tantas e tantas vezes a gente tem deixado de lado o amor ao nosso próximo, o amor à pessoa que a gente convive em nossa comunidade. E a gente esquece que é Ele que testifica. A gente esquece que Ele é a maior arma. A gente precisa ser guiado por algo. Por que você é guiado? Aquele rapaz que entrou nessa escola para roubar um laptop, ele foi guiado talvez por alguma necessidade que ele tinha, pode ser um vício, pode ser até fome. Mas ele foi guiado por algo. E você? E eu? Pelo que nós somos guiados? O que a gente está fazendo aqui juntos, numa manhã fria de domingo? Batendo ponto? Ou será que, quando nos olham, pessoas podem dizer, cara, eu ouço falar da sua fé no Senhor Jesus. Eu sei quem você é. Você não é simplesmente um frequentador. Você não é esse cristão da bancada evangélica. Você é verdadeiro no que você crê e no que você acredita. E aí Paulo fala, oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Que é um versículo um pouquinho mais complicado talvez da gente entender. Mas ele ora para que essa comunhão, e a palavra aqui é koinonia, e muitas vezes a gente entende comunhão como simplesmente tomar um café junto. Puxa, a gente está junto aqui, puxa, a gente está em comunhão. Eu tive comunhão ali, mandei um WhatsApp ali, estou em comunhão. Isso também é sinal. Mas comunhão é algo que, principalmente naqueles dias, era um compartilhar de vida. Isso era comunhão. Inclusive, até nos negócios, comunhão, koinonia também era uma palavra usada para quem tinha negócios juntos. Então eles usavam essa palavra, isso quer dizer, nós temos coisas a fazer juntos. Isso é comunhão. E aí ele fala que essa comunhão que procede da sua fé, que ela seja eficaz, que ela produza fruto. Novamente, essa comunhão que nós temos é o que nós somos como igreja que produz frutos. É aí que sim, as pessoas vão ver quem nós somos. E as pessoas vão se interessar. Peraí, mas essa galera tem uma parada aí. Tem alguma coisa, a vida deles está apontando para um outro lado. Está apontando para algo muito maior do que eles. Eles são guiados por algo diferente. E aí, ele fala... Quando Paulo fala aqui que ele ora, é muito interessante a questão que Paulo tem com a oração. Porque se a gente for ver em Romanos no capítulo 8, que a gente só vai fazer um paralelo entre Filemon e Romanos capítulo 8, que foi inclusive citado também na semana passada, Romanos capítulo 8 é um capítulo que fala bastante sobre a questão do Espírito Santo. E Romanos no capítulo 8, ele vai falar o seguinte, a partir do versículo 26.
Ele vai falar assim, da mesma forma, a gente não vai ler o texto todo, o mais coerente, o que faz mais sentido é a gente ler o texto todo. A gente não vai ler porque a gente não tem tempo para isso. Mas ele vai falar da seguinte forma, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Essa é a nossa oração. Quando nós somos cristãos, o que acontece de fato é que a gente não ora por si só. Até para orar, a gente precisa de Deus. Então, novamente, aquilo que a reforma trouxe tão claro para nós, né, que é a questão da depravação total, de que o ser humano como um todo caiu, de que toda a natureza caiu, de que tudo em mim agora é necessitado da graça de Deus, inclusive se mostra presente nesse texto, quando Paulo fala, cara, você sabe o que acontece, bicho? Quando você vai orar, e quando você ora de fato, não como aquele ritual religioso que você não sabe nem o que você está falando, mas quando você ora de fato, o que acontece é, o Espírito de Deus, ele ora com você. E é interessante porque, inclusive, aqui a preposição usada no grego é o com você. Ele ora com você. Ele ora juntamente com você, com gemidos inexprimíveis, intercedendo junto ao Pai, porque nem orar a gente sabe. Nem orar, não sei, talvez você já tenha se pego numa situação onde você literalmente está tão acabado, aconteceram algumas coisas em sua vida que você não consegue nem expressar, você não tem palavras para orar, e o Espírito Santo ora. Isso parece tudo muito bom, cara, que legal, que louco, porque na verdade, Espírito Santo, mas espera aí, quem mesmo é esse Espírito Santo? Ah, é a terceira pessoa da Trindade, é mesmo, né? Ele é esse Deus esquecido, essa terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Então, o que nós temos e o que acontece com a pessoa que reconhece os seus pecados e que fala, eu sou um pecador, eu sou um necessitado, e eu reconheço o sacrifício de Cristo, o que passa a acontecer com essa pessoa ela passa a ser cheia do Espírito de Deus. O Espírito do próprio Deus, o Criador de todas as coisas. O Deus que é amor, é isso que está dentro de nós. Mas se é isso que está dentro de nós, o que está errado com a gente? O que tem estado errado com a igreja? Será que a igreja tem falado claramente, tem declarado com a sua postura diante de todos aí fora, que nós somos sim, templo do Espírito de Deus? Nós, inclusive, como igreja, como assembleia, como galera, não apenas indivíduos, porque a gente tem que se lembrar que nós somos templo do Espírito de Deus, tanto como indivíduos, como igreja. E talvez o que esteja acontecendo seja que a gente não esteja tão consciente de tudo isso. E o vir na igreja, como a gente diz, se torna um ritual. Eu venho porque hoje é domingo. Puxa, cara, hoje é domingo, vamos lá para a igreja, vamos. A gente se apronta e vai. E é isso. E o que mais que eu faço em relação a Deus? Qual mais é a minha postura em relação a Deus? Eu oro antes do almoço, antes da janta, antes de dormir. E o que mais? Quando Paulo continua aqui na sua carta em Filemão, aí ele continua no versículo 7 dizendo, o seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Filemão tem trabalhado. Filemão não está parado. Filemão é o cara que não tem ido para o seu trabalho diário e deixado que isso tome conta da sua vida. E deixado que isso, na verdade, seja o novo guia dele, seja quem define a sua vida. Filemão sabe quem ele é e o que ele deve fazer. E Paulo, ele faz essa introdução toda na carta, e aí ele começa a chegar no ponto onde ele quer chegar na carta. Quando ele, no versículo 8, ele fala, olha, por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever,
Porque Paulo era esse apóstolo de Cristo, esse apóstolo que inclusive nasceu fora de tempo, como ele menciona em suas cartas. Ele podia ter ordenado, mas ele chega e ele fala, olha, eu poderia ter ordenado para você, mas é o seguinte, eu tenho uma paradinha aqui para a gente trocar uma ideia, eu prefiro fazer um apelo, então, com base no amor. E aí ele vai falar que ele apela em favor, e ele diz assim, do meu filho Onésimo. Onésimo é esse cara que era escravo de Filemon. Então, aí a gente começa a entender o que está acontecendo nessa carta. Espera aí. Então, Paulo escreve uma carta para Filemon, que é um dos líderes da igreja lá, e ele começa a falar aqui de Onésimo, ele começa a interceder a favor de Onésimo, que tinha sido escravo de Filemon. Onésimo era um escravo fugitivo. Naquele tempo, essa questão de escravidão era muito, muito comum. Inclusive, qualquer um podia se tornar escravo. Então, de repente, havia uma guerra, uma batalha entre dois povos, entre duas nações, e a nação derrotada, muitas vezes os caras eram levados como escravos. Então, uma pessoa que, de repente, era um príncipe em uma nação, de repente, ele se torna um escravo na outra, numa outra fase de sua vida. Então, era muito comum essa questão de escravidão. E Onésimo era um escravo lá para Filemon. Mas o que acontece? Onésimo foge. E segundo o relato dessa carta, a gente vai vendo ali embaixo depois algumas coisas que Paulo fala, como por exemplo, cara, se Onésimo te deve alguma coisa, pode pôr em minha conta. É bem provável, e vários estudiosos, eles chegam à conclusão de que a provável situação é que Onésimo tenha roubado o seu mestre Filemon. Então Onésimo rouba Filemon e sai fora. Mas o que acontece? Onésimo encontra Paulo. E quando Onésimo encontra Paulo, nessa outra nação, Paulo não perde tempo. Paulo não estava tão preocupado em fazer as suas tendas, né, que diz que ele era também um fazedor de tendas, mas ele não estava tão preocupado com o seu trabalho diário que ele deixava de fazer o que ele tinha que fazer. Que ele deixava de cumprir o primeiro propósito dele, que era ser guiado por alguém maior. E aí Paulo compartilha com Onésimo. E Onésimo se converte a Cristo. E Onésimo tem sua vida mudada. E aí Onésimo, ele se dá conta de uma outra realidade de vida. Um cara que era escravo fugitivo, isso quer dizer, ele estava andando erroneamente, e agora ele tem uma outra realidade de vida. Peraí. Deixa eu entender o que é isso. Então, peraí. Existe um Deus que ele se submeteu ao que eu deveria pagar como escravo fugitivo, que é pagar pelo meu preço e morrer, inclusive. Ele poderia ser açoitado, ou em muitos casos, ele podia ser sentenciado com a morte pelo que ele fez. Então, Paulo fala isso e fala, peraí, quem fez isso foi Cristo. Cristo se colocou numa posição de morrer por algo que ele não fez. E qual que é a minha resposta em relação a isso? E aí a gente vê que é bem provável que Paulo tenha trabalhado bastante com Onésimo. Inclusive, para ele poder escrever essa carta. Porque quando aí ele se dirige para Onésimo, ele fala, quando ele se dirige para Filemon, e ele está falando, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Qual é a nossa realidade de vida? Quem aqui está preso? O que nós temos gerado? Quem nós temos gerado? Quantos filhos nós temos? Como Paulo pôde dizer, esse é o filho que gerei enquanto eu estava preso. Quantos filhos nós temos? Quantas pessoas que a gente pode olhar e que a gente pode falar, cara, que louco, bicho, porque Deus pôde me usar para falar com aquela pessoa, para abrir minha boca e falar do amor de Cristo para aquela pessoa. Ou será que talvez essa questão do agente secreto tem falado mais forte para nós? E a gente tem simplesmente se conformado em ser, peraí, não, eu vou ser um cristão low profile aqui, vou ficar de boa e tal. Você é cristão? Não, mas você é cristão? Cara, ser cristão é quem deve definir a gente. E quando nós somos, tudo muda. O nosso foco de vida muda.
Quando nós somos, a nossa mente muda. E se não mudou, se tem alguém aqui entre nós que de repente você acha que você é cristão e a sua vida não mudou e você não tem uma realidade de vida diferente, se o seu dia a dia não é diferente, talvez a gente precise conversar um pouquinho mais com Paulo, Filemon e Onésimo. E aí Paulo fala assim, olha, antes Onésimo era inútil para você, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. E aqui, Paulo com aquelas sacadinhas dele, Onésimo significa útil. Era muito comum as pessoas darem nomes aos seus escravos. E o nome desse escravo era Onésimo, que significava útil. E aí Paulo chega e fala, talvez ele antes tivesse sido inútil para você. O cara fugiu, deixou de cumprir o que ele precisava cumprir. Ele muito provavelmente roubou o seu mestre, isso quer dizer, que utilidade tem um escravo desse? Aí Paulo já começa a mudar o jogo, mas agora ele é útil. Onésimo, que você conheceu, aquele que tinha um nome de útil, mas que na verdade era inútil, agora a história mudou. Filemon, agora a história é outra. E agora vai entrar uma conversa que a gente vai ter e que vai mudar toda a perspectiva da vida de vocês. Mando-o de volta a você. Essa carta, quem estava levando pessoalmente para Filemon era Onésimo, o escravo, ladrão, fugitivo. Era ele quem estava voltando para Filemon, para o mestre, ao qual ele defraudou, entregando essa carta, escrita por Paulo. Imagina o que precisou da parte de Onésimo. Quantas conversas talvez ele tenha tido com Paulo. Paulo, cara, você precisa ir. Não, bicho, manda via pombo correio, cara. Não, você vai. Pega meu WhatsApp, manda pelo meu WhatsApp. Não, você vai. Tá bom. Eu entendo que agora eu não sou guiado pelas minhas vontades. Eu entendo que agora eu sou guiado pelo Espírito de Deus. A gente vai ver um vídeo rapidamente para a gente ver o que a galera tem pensado, o que as pessoas têm falado, qual que é o pensamento delas em relação a tudo isso. E talvez a gente tentar entender juntos aqui qual que é o nosso papel perante a tudo isso também. Talvez, né? É bem no campo das ideias mesmo. Exista algo que nos mova. Fizemos nosso show nessa casa que é famosa em São Paulo, principalmente na cena underground. É também um ponto de encontro dessa galera. Eu não costumo pensar muito no futuro. Eu gosto mais de viver as coisas que estão acontecendo. Eu costumo fazer um plano, uma trilha para onde eu estou indo. Eu não tenho um maior objetivo assim, mas eu tenho objetivos a médio e longo prazo, mas não maior. Música em si me deixa muito bem, algo que me desestressa, acho que é meu ponto de paz. Eu acho que o meu maior sonho é formar uma família. Acho que viver é só a única coisa que eu quero. Eles não precisam acreditar nas mentiras de que a vida não é mais do que aquilo que eles já vivem. Nossa mensagem é clara sobre o amor de Deus, a morte e ressurreição de Jesus e a redenção. A ideia de um Deus, a ideia de algo divino sempre limitou muitas pessoas e eu detesto. É que eu sou bandista, então a gente chama de Oxalá. Eu acredito, isso é difícil. Se ele realmente existiu, eu acredito que Jesus foi um pacificador, assim, alguém que tentou fazer uma mensagem de fraternidade para as pessoas. Existe algo mais. Existe esperança.
É isso aí, é isso que a galera tem pensado. Se Deus existe, ele é muito limitador. Eu acho que essa ideia de Deus é uma ideia que limita. Foi uma das coisas que uma garota falou. Mas como Deus limita? Como que Deus pode limitar se Ele é o próprio amor? Como que Deus pode limitar se Ele é o ser a partir do que tudo o mais pode existir? Se Ele é a única coisa limitada, de fato, como que Ele pode limitar? Agora, essa é a mentira que muitas vezes nós temos acreditado. Nós limitamos a ação de Deus e a presença de Deus nas nossas vidas de forma tal que a nossa vida não é vivida de uma forma diferente, que a nossa vida não é vivida de acordo com o que a palavra diz. Mas a nossa vida, ela é vivida, como eu tenho dito constantemente, um dia após o outro. E a nossa vida, a ideia não é essa. A ideia não é um dia após o outro. A ideia é que nós sejamos guiados por quem devemos ser. Romanos capítulo 8, versículo 14 diz o seguinte: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você é filho de Deus? Você é filha de Deus? Claro, eu venho aqui, você não está me vendo aqui? Olha, eu sou filho de Deus, todo mundo é filho de Deus. Guiado pelo Espírito Santo? Devo ser, porque eu sou filho de Deus. Como é que eu vou saber se eu sou guiado pelo Espírito Santo? Eu sou como um míssil teleguiado, guiado à distância, que eu não tenho contato nenhum. Então eu não sei, eu estou indo para onde eu não sei. E sim, o Espírito age como Ele quer. Mas a sua vida tem sido assim? Será que a gente tem se dado conta de que ser guiado pelo Espírito de Deus, de que para ser filho de Deus, a gente precisa ser guiado por Ele? E que para a gente ser guiado por Ele, a gente precisa conhecê-lo. O que esse Deus fala? Ontem eu estava conversando com um rapaz que estava numa igreja, a gente teve uma boa conversa, uma longa conversa, e ele questionando muita coisa, e ele falando, cara, eu não sinto Deus. Um dos motivos pelo qual eu não acredito em Deus é porque eu não sinto Deus. E as pessoas, às vezes, elas ficam esperando mais sentir do que conhecer, do que saber. A revelação, a primeira revelação que nós temos claramente, ela é através da natureza. A natureza, ela reflete a glória de Deus, ela mostra quem Deus é, ela aponta para Deus. Só que lembrando, a natureza é caída, então a gente não chega à revelação de Jesus através da natureza, mas que existe sim um Deus. Mas a revelação escrita, através da palavra, essa é a revelação que a gente precisa conhecer. Você quer ser guiado pelo Espírito de Deus? Eu quero ser guiado pelo Espírito de Deus? Ou eu tenho um relacionamento íntimo com Ele? Ou então a nossa vida é simplesmente social? A nossa vida cristã, ela passa a ser mais um compromisso social. Assim como pessoas vão ser guiadas nesse mês todo pelos jogos da Copa e todo o seu... Não é uma crítica à Copa, tá bom? Mas todo a sua agenda vai ser guiada pelos jogos da Copa. Peraí, não, aqui eu não vou poder fazer tal coisa porque tem tal jogo. Aqui eu também não vou poder fazer tal coisa porque tem tal jogo. Então eu vou adiantar esse compromisso, esse eu vou cancelar. Mas e guiado pelo Espírito de Deus? O que a gente deixa de fazer pelo Espírito de Deus? O que a gente deixa de fazer porque a Bíblia nos mostra quem devemos ser e como nós devemos agir? O quanto a gente conhece de fato de Deus? Ou o quanto a gente vai ficar brincando nas nossas vidas, como se vir até aqui fosse a coisa, eu tô salvo, cara. Eu tô salvo. Você sabe do que a gente é salvo? A gente é salvo do pecado. A gente é salvo desse pecado que distanciou a gente de Deus. A salvação é essa reconexão com o Criador. Porque a gente só pode ter vida do Criador da vida. Então, galera, a gente precisa procurar uma vida mais louca. A gente precisa procurar uma vida que ela é verdadeira, que constantemente eu sou mexido, impelido pelo Espírito Santo, e não só através de coisas que eu sinto, que também pode ser,
mas através das coisas que eu sei a respeito de quem Deus é. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quem é guiado mostra as características do Pai. E quando Paulo fala aqui, Paulo inclusive ele fala, meu filho Onésimo. Ele tem características do Pai. Agora, ele está levando a sua carta perante ao mestre defraudado por ele, e ele vai entregar essa carta pessoalmente. Porque ele sabe que se preciso for, ele tem que pagar com a própria vida. E é assim que ele volta a Filemão. É assim que Onésimo, de inútil, de uma pessoa que não tinha perspectiva de vida, inútil nesse sentido, não tinha uma perspectiva de vida maior, e tantas pessoas têm vivido a sua vida sem perspectiva de vida, como a gente viu, por exemplo, o que eu quero é viver, o que eu quero é casar e ter filhos. É isso. Mas existe algo mais. Existe algo maior. E, novamente, se o Espírito de Deus, ele habita em nós, galera, que a gente seja uma bênção. Que a gente seja loucão por ele. Que a gente esteja pronto para viver uma vida de impacto. Que a gente esteja pronto para amar de tal forma que a gente vai aonde for preciso. E a nossa agenda, ela tem uma tabela que é muito mais poderosa do que a tabela da Copa. Mas ela tem uma tabela que foi escrita pelo sangue de Cristo na cruz e que é realizada em nós através da ação do Espírito de Deus, através da ação do Espírito Santo. E o que eu acho muito interessante quando ele fala para a Filemão nessa carta, ele cita tudo isso e ele ainda, inclusive ele fala para Filemão o seguinte: mando-o a você, de volta a você como se fosse meu próprio coração. Onésimo, agora, ele é querido, ele é um filho querido. Ele é útil para mim, mas eu sei qual é a maior importância. A maior importância que existe nesse momento é ele estar aí. E aí eu acho que a gente chega num ponto que talvez muitos tenham um problema. Puxa, mas espera aí, por que Paulo já não falou, cara? Filemão, é o seguinte, bicho, manda todos os teus escravos embora, cara. Eu vou ser o príncipe Isabelo e vou fazer o seguinte, bicho, vamos acabar com essas paradas, cara. Que história é essa de escravidão? Você tá louco mesmo? A nossa parada é outra. Mas a filosofia de Paulo, o modo de pensar de Paulo estava sendo guiado pelo Espírito de Deus. Não é simplesmente uma questão política. Ele sabia, inclusive, que socialmente, ele falando isso, poderia causar uma série de problemas, uma desestrutura na economia naquela época. Uma desestrutura na economia local. Mas o que ele fala é muito mais profundo do que isso. Valeu, que a sede hoje está. Deixa eu até acabar isso aqui. O que ele fala é muito mais profundo do que isso. E que é aí que a gente tem que enxergar qual é a de Deus. Né? Como diz Marcelo D2, qual é? Qual é? E aí, qual é a de Deus? Qual é? E aí, Deus, qual é? Qual é a tua? E a gente precisa saber, qual que é a de Deus? Qual que é a nossa? Cara, qual é a tua, bicho? Olha, onde você está? O que a gente está vivendo? Até quando a gente vai se conformar em ser assim, em dizer que somos seguidores de Cristo, quando na realidade quem nos guia não é Cristo. Quem nos guia é a nossa agenda. É tudo na nossa vida, mas não é Cristo. Qual é? Que a gente esteja em busca, mas que a gente encontre a batida perfeita. O Marcelo D2, eu não sei, talvez até hoje ele esteja em busca da batida perfeita. Mas a gente tem a batida perfeita. A batida perfeita é quando a gente está em sync, quando a gente está batendo, quando a gente está em sync com o Espírito de Deus. Essa é a batida perfeita. É isso que nós precisamos. Ser guiados pelo Espírito de Deus, para que as pessoas olhem para nós e elas reconheçam características do próprio Deus em nós. Para que quando a gente veja pessoas injustas, pessoas pagando justamente, talvez inclusive pelas suas penas, como
aquele rapaz que entrou na escola, mas que ainda assim a gente tenha essa visão de Paulo. Que Paulo começa a trabalhar de uma forma diferente. Ele fala: Onésimo, você vai lá, você vai levar essa carta. Filemão, seguinte, cara, vamos fazer o seguinte. Agora, eu vou falar para você que Onésimo talvez tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas muito além de escravo, como irmão amado. Absurdo. Um conceito absurdo. O que você está falando? Paulo, seu louco? Você não entende o que aconteceu? Não, você não entende o que aconteceu. Você não entende, Paulo, que esse cara, que esse Onésimo, ele fugiu, ele roubou e fugiu. Você não está entendendo. E você está me falando, primeiro, para eu recebê-lo de volta, que já é um absurdo, mesmo como escravo, porque esse cara ele tem que ser punido ou talvez até morto pelo que ele fez. Mas você está me falando para recebê-lo como irmão amado. Cara, eu não estou entendendo. Está acontecendo alguma coisa aqui debaixo da terra. Está havendo um tremor nos fundamentos das minhas crenças, da minha filosofia de vida, de tudo que eu penso que você não tem ideia, Paulo. Porque o que você está fazendo é virando o meu mundo de cabeça para baixo. O que você está fazendo é me mostrar que se eu for guiado pela cabeça de um senhor de escravos, eu vou agir de uma forma. Que se eu for guiado por uma cabeça de cristão nominal, talvez eu aja de outra forma. Talvez eu tente até fazer uma certa justiça e tal, mas o que você está me propondo é algo absurdo. É receber a esse cara que me feriu como irmão. Como irmão. E o que Paulo fala, a mensagem para nós, é que o cristianismo, a fé cristã, a filosofia de vida que é de acordo com o próprio Criador, ela trabalha diferente. Ela tem uma lógica diferente. Ela implode o ser humano. Não é algo forçado, mas é pelo Espírito de Deus que implode o ser humano, que muda tudo, que muda a forma de pensar, que muda o que eu quero viver, que muda os desejos para a minha vida, que muda a forma como eu trato pessoas, que muda quando eu acho que eu estou certo e eu sou prepotente e eu estou orgulhoso, mas que de repente, pelo conhecimento da palavra, eu vejo, puxa, eu errei, me perdoa, eu sou necessitado, intercede por mim com gemidos inexprimíveis, porque eu quero ser guiado por Deus. Eu não quero mais apenas uma vida comum. O que eu quero agora é ter meu coração completamente guiado por Ti. Esse é o Espírito Santo de Deus, que nos faz lembrar, que nos consola, que ora conosco com gemidos inexprimíveis e que nos fala para a gente acordar e a gente poder ser guiado pelo Espírito de Deus. E essa carta, ela não diz o que aconteceu. Pode soltar. Ela não diz o que aconteceu. A gente não sabe o que aconteceu. A gente não sabe o final da história. A gente não sabe se Onésimo foi de fato aceito por Filemon, se Filemon chegou em Onésimo e falou, você tá louco, bicho? Passou a chinela nele. Mas o mais provável é que, pelo relato todo, pela forma como Paulo fala de Onésimo, é que Onésimo soube que ele precisava ser guiado pelo Espírito de Deus. E
Essa é uma música que ela fala no refrão dela. Ela nos relembra que a gente deve acordar. Acordem vocês que dormem. Levantem vocês que sonham. Mãos para os altos, para o alto, todos os cristãos. Tomem a cruz e levem. Ser guiado pelo Espírito de Deus é o que nos mostra e o que mostra a outros que nós somos filhos de Deus. Ser guiados pelo Espírito de Deus muda toda a minha forma de pensar. Ser guiado pelo Espírito de Deus me faz querer conhecer mais e mais de Sua palavra. Me faz ser mais e mais apaixonado por Ele. Mais do que tudo, ser guiado pelo Espírito de Deus me faz querer viver uma vida significativa, que faça diferença na vida das pessoas à minha volta. Qualquer coisa menos do que isso é a gente se conformar com não sermos filhos de Deus. Então, acordem, vocês que dormem. Levantem-se, vocês que estão sonhando. Levantem as suas mãos. Tomem a sua cruz. Sigam a Cristo. Isso é ser seguidor de Cristo. Enquanto essa música toca, a gente vai abaixar nossas cabeças e refletir um pouco de como tem sido o nosso relacionamento com o Espírito de Deus. Como tem sido esse nosso relacionamento de ser ou não guiados por Deus. Não a nossa vontade, mas seja feita a tua. Aqui estamos nós, nossos corações são teus. Não a nossa vontade, mas que a tua seja feita. Aqui estamos, nossos corações são teus. Não a nossa vontade, mas a tua seja feita. Aqui estamos, nossos corações são teus. Não a nossa vontade, mas que a tua seja feita. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por quem Tu és. Nós te agradecemos por essa carta tão linda, tão maravilhosa, tão cheia do Teu Espírito Santo, meu Pai. Nós te agradecemos por essa carta, meu Deus, que nos mostra o poder da reconciliação, que é uma característica Tua, meu Pai, mas que ao mesmo tempo é uma característica Tua que nos foi passada, porque somos gerados novamente por Ti. Então agora, nós temos características Tuas em nossas vidas, meu Pai, e que isso seja uma realidade, Deus. Vou pedir para que vocês se coloquem de pé, que a gente faça essa oração de pé. Pai, e tem misericórdia, meu Deus, pela Tua bondade, de cada um dos que estamos aqui hoje, meu Deus, para que a gente não se conforme com uma vida aquém do que a gente deve viver, para que a gente não se conforme, meu Deus, com uma vida comum, Pai, porque uma vida com o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, ela não pode ser comum, porque se o Senhor é o Criador de todas as coisas, se essa fé que nós dizemos que seguimos, ela faz algum sentido, quando o Senhor está dentro de nós, quando o Teu Espírito Santo está dentro de nós, tudo muda, meu Pai. A nossa forma de ver as pessoas, a nossa forma de ver situações, a nossa forma de sentir, a nossa forma de pensar, tudo isso muda, meu Pai. Então vem e trabalha em nossas vidas.
E nós queremos dizer, como essa música diz, aqui estamos nós, nosso coração é teu. Que não seja feita a nossa vontade, mas a tua vontade, porque o que nós queremos é ser guiados pelo teu Espírito. Nós queremos ser guiados pelo teu Espírito Santo, para assim como aconteceu nessa carta, meu Pai, assim como Paulo nos ensina, essa questão da reconciliação, essa questão da gente encarar o que tem de errado, e a gente, realmente assim, ir de frente ao problema, encarar o problema, e a gente ir pela tua graça, por ser guiado por ti. Ainda assim, Senhor Deus, nós sabemos que o que devemos fazer é a tua vontade, é isso que é ensinado nessa carta. Então nos ajuda, meu Pai, pela tua bondade, para que a tua vontade seja feita em nossas vidas, Deus. Nos ajuda, meu Pai, para que nós sejamos de fato guiados pelo teu Espírito Santo, para que de fato essas características de filhos de Deus, elas acompanhem a nossa vida, para que quando a gente chegar no final da nossa vida, se assim for permitido, se assim o Senhor permitir que a gente chegue até o final de nossas vidas, quando a gente tiver os nossos 115 anos, nossos 120 anos, a gente olhar para trás e a gente falar, bicho, que vida louca, eu encontrei a batida perfeita. A batida perfeita era o meu coração estar em sync com o coração do Pai, porque dessa forma eu sou totalmente guiado pelo Espírito de Deus, porque dessa forma eu sou filho de Deus verdadeiro e eu não tenho do que me envergonhar, porque o Evangelho de Cristo é poder, o Evangelho de Cristo é reconciliação. Foi na vida de Onésimo, foi na vida de Filemon, foi no conceito de Paulo, e é para a gente hoje, que sejamos guiados pelo teu Espírito Santo e que a nossa agenda seja a tua agenda para nós, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe.